Olá pessoal, vou falar um pouquinho mais sobre linguagem matemática e a linguagem corrente, tá bom? Então a linguagem corrente é a linguagem que a gente utiliza usualmente para falar, tá certo? Ou até mesmo para ler alguma coisa, para escrever alguma situação. Já a linguagem matemática é uma linguagem onde a gente usa somente números e símbolos para representar uma determinada situação. E aí, muitas vezes a gente vai se deparar com situações no cotidiano que a gente precisa passar para a linguagem matemática para a gente saber como deverá fazer para poder estar resolvendo essa situação. E a mesma coisa vai ser a inversa. Muitas vezes eu vou me deparar com a situação matemática e fica bem mais fácil eu transpor essa situação para a linguagem do cotidiano, que aí vai ficar mais fácil de se entender. Então, nesse caso, a gente precisa entender como é que eu tenho uma situação, uma linguagem corrente e uma linguagem matemática. Na verdade, a gente precisa aprender como fazer essa transformação. Se eu tiver uma situação na linguagem usual, na linguagem corrente, como é que eu faço a transformação para a linguagem matemática? E se eu tiver uma situação, uma expressão na linguagem matemática, o que eu devo fazer para transformar em uma linguagem usual, uma linguagem corrente, tá bom? Então eu estou dando exemplos aqui para a gente ver. Aqui, claramente, está na linguagem corrente. Por quê? Porque nesse caso, ela está sendo escrita, na forma escrita, tá bom? Então essa seria a forma corrente dessa situação aqui, que diz o seguinte: fui à feira, comprei 5 maçãs e 2 dúzias de bananas. Ao todo gastei R$ 15. Então, pessoal, nós podemos transformar essa linguagem corrente em uma linguagem matemática, ou seja, uma linguagem que só vai utilizar números e símbolos. De que forma? Olha, foram compradas 5 maçãs. A gente não tem a noção de quanto vale essas maçãs, mas eu sei que foram 5. Então, no caso, eu posso representar as maçãs por uma letra, tá bom? Ou por um símbolo. Eu posso representar essa quantidade por um símbolo. Na verdade, esse é o objeto. Mas eu sei que foram 5. Então, nesse caso, eu posso representar ela aqui por um M, tá bom? Que seria a primeira letra do nome maçãs. Então, digamos que o M aqui, ele é o preço de cada maçã, tá bom? Ele está representando cada maçã aqui nessa situação. Então, se eu comprei 5 maçãs, eu tenho 5 M's. E aí, eu comprei também bananas. Então, se foram compradas maçãs e bananas, eu vou usar o símbolo de adição, tá bom? Para representar tudo. Então, eu comprei maçãs ou seja, mais as bananas, que foram 2 dúzias. E aí, de novo, eu estou representando por um B, que é a primeira letra do nome bananas. E no final, a última informação que ele dá é que ao todo, ou seja, quando ele pagou as maçãs e as bananas, se gastou R$ 15. Então, eu coloco igual a R$ 15. Observe que nessa expressão aqui, olha, o M tanto está representando o objeto que a gente comprou, como também pode representar o valor que elas custaram. Porque, olha, se eu pegar o 5 e multiplicar pelo valor de cada maçã e somar com o 2, que foram a quantidade de dúzias, multiplicado pelo valor das dúzias de banana, eu vou obter os R$ 15, tá bom? Então, esse M aí, ele tanto está representando o objeto que se comprou, quanto a quantidade. E aí, se a gente fosse para o valor que a banana e as maçãs custaram, a gente iria fazer uma multiplicação, porque o M está representando cada maçã e o B cada dúzia de banana. Então, foram 5 maçãs. Para eu descobrir o preço total gasto pelas maçãs, eu faria 5 vezes o valor das maçãs. Para eu descobrir o valor total gasto pelas bananas, seria 2 vezes o valor da dúzia de banana. Então, na outra situação, a gente tem o seguinte: o terreno da casa de Raik é retangular.
e fazendo os cálculos ele descobriu que a área do terreno de sua casa é 125 metros quadrados. Então essa situação ela está escrita aqui, portanto ela está na linguagem corrente. E aí, como a gente sabe que o terreno da casa de Raik é retangular, para calcular a área a gente sabe que tem que fazer a base vezes a altura. Então nesse caso eu tenho que um valor que representa a base vezes um outro valor que é a altura, está dando igual a 125 metros quadrados. Então essa seria a linguagem matemática. Como a gente não sabe, como no problema aqui não é dito qual é o valor da base, ou seja, do comprimento, e qual é o valor da altura, da largura desse retângulo, a gente utiliza as letras de novo para simbolizar essas quantidades. As letras aí estão com a função de representar a quantidade, tá bom? Então veja que essas letras elas se tornam bem importantes, porque elas estão sendo usadas aí com o intuito de representar um determinado valor que não se sabe, ou pelo menos não é dado na situação aqui, tá bom? Bom, aí a gente tem mais dois exemplos aqui. Agora a gente tem uma linguagem matemática, seja representada por números e símbolos. Lembre-se que esse X aqui, que é uma letra, da mesma forma que nas outras situações que foram mostradas anteriormente, ele está representando, ele está simbolizando um número. E aí sempre que a gente tiver um número em uma letra, ou uma letra em uma letra sem nada no meio, a gente vai considerar um sinal de vezes aqui no meio, entre eles, tá bom? Então é uma multiplicação. Então, como é que eu transformo essa linguagem, essa expressão aqui que está na linguagem matemática em uma linguagem corrente? Bom, eu sei que o X aqui está com a função de representar um número. E como a gente viu que entre esses dois caras aqui, o número e a letra tem um símbolo de vezes, então a gente tem 3 vezes x, ou seja, 3 vezes um valor que a gente não sabe, mas o x está representando um valor. Então 3 vezes qualquer coisa, a gente diz que é o triplo daquela coisa. Então nesse caso, o triplo de um número. Por que um número? Porque o x eu não sei o valor. Então o triplo de um número adicionado. Por que adicionado? Tem o sinal de mais. Adicionado poderia ser somado a quanto? A 4 unidades é igual, símbolo de igual aqui é igual a 16, que é o valor que tem aqui depois do símbolo de igual. Então basicamente a linguagem corrente é transformar isso aqui, escrever isso, a forma como se lê essa expressão, tá bom? E aí lembre-se que quando a gente tiver uma letra, a gente vai chamar de um número, porque como foi visto, ela está representando um número aí, tá bom? No quarto exemplo, de novo a gente tem uma expressão na linguagem corrente. Na verdade aqui na linguagem matemática houve um pequeno erro. Essa expressão está na linguagem matemática porque está sendo usado símbolos e números. E aí eu quero transformar em uma expressão da linguagem corrente. Então, olha, aqui de novo nós temos um 2 e temos um parêntese. Então aqui a gente já viu anteriormente que sempre que a gente tem um número e um parêntese, isso equivale a dizer que tem um número ou tem um símbolo de vezes entre os dois. Então nesse caso, 2 vezes qualquer valor a gente diz que é o dobro daquele valor. Então eu tenho o dobro. Aqui eu tenho uma soma dentro do parêntese. Então vou colocar o dobro da soma de quem? Quem é a soma? Quem é os termos da soma? O y, que é uma letra, ou seja, ele está representando um número. Então, o dobro da soma de um número com 4 ou adicionado a 4, tá bom? O dobro da soma de um número com 4. Aí nós temos o símbolo de igual, é igual ao valor que tem depois do símbolo de igual, ao 14. Então, essa seria a linguagem falada, a linguagem corrente dessa expressão matemática, tá bom? Então, esses são alguns exemplos de como
transformar a linguagem corrente em linguagem matemática e linguagem matemática em linguagem corrente.